Olá, queridos amigos, é com grande alegria que retornamos a este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo 2021, Allan Kardec, Rio Preto. Hoje trazendo este capítulo de número 8, um capítulo muito legal que a gente tem muita reflexão para fazer. E Kardec, pensando lá no Novo Testamento, de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nesse capítulo em que há as bem-aventuranças. Kardec pensa: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Vamos fazer o entendimento da lição da noite. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Então, como nosso primeiro item de hoje, deixai vir a mim as crianças, em que Kardec traz essa passagem presente no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então lhe trouxeram crianças para que ele as tocasse, e como os discípulos repeliam com palavras rudes os que a apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então Jesus traz aí uma concepção diferente à concepção que existia à época, da importância da infância. Hoje a gente entende com todo o conhecimento que é essa fase que moldamos o caráter das nossas crianças, dando a eles as instruções necessárias para que, quando tiverem a potencialidade da idade mais avançada, possam exercer na plenitude do seu livre-arbítrio e as oportunidades de maturação espiritual, intelectual. Na época de Jesus, as crianças não eram valorizadas e ele traz isso como uma coisa importante. Mas eu trouxe aí um grifo. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E aí, que promessa que é essa? Ou o que é isso que Jesus fala? Seria isso mesmo? Para a gente entrar no reino de Deus, a gente teria que ser uma criança? O que vocês entendem por isso, meus irmãos? Vamos fazer uma reflexão em cima dessa frase. Então, nós podemos ver que, obviamente, nós não precisamos ser crianças para entrarmos no reino do céu. Não é isso que Jesus nos convida a fazer. Jesus ele faz um paralelo. Ele traz a criança como um símbolo da pureza de coração, como um símbolo de simplicidade e de humildade, e que estes seriam pré-requisitos fundamentais para se entrar no reino do céu. A criança, ela vai ter ali, pela restrição física, pela restrição das potencialidades do espírito, algumas limitações que a diferenciam dos adultos. Essas limitações fazem com que a maldade, o orgulho, eles sejam refreados e sejam voltados única e exclusivamente às suas necessidades, os tornando criaturas puras de coração. Então, quando Jesus traz para a gente essa mensagem, ele queria dizer, na verdade, que nós devemos nos assemelhar às crianças para podermos entrar no reino dos céus. Quando a gente procura ali no Livro dos Espíritos, a pergunta 379, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento que se segue. Então, é óbvio, meus irmãos, que não haveria justiça divina se, por um acaso, a criança reencarna, vive o período da infância e venha morrer.
e de lá, por ser criança, ir, entre aspas, para o paraíso. Não teria sentido na obra divina essa injustiça, porque para alcançarmos regiões espirituais superiores, nós devemos trilhar um caminho de aprendizado que muitas vezes passa pelo sofrimento a que a gente vive no dia a dia. Então, este aprendizado que nós como espíritos entendemos se tratar de um aprendizado muito longo, ele vai fazer com que nós possamos pôr em prática a humildade, a paciência, a singelitude que as crianças trazem. Não é porque um espírito está na forma de uma criança na Terra que ele seria perfeito, ele estaria apto a regiões superiores. Então a gente acompanha aí através dessa imagem a perfeição da obra de Deus, uma vez que o nosso espírito, cheio de potencialidades, para a ocasião da reencarnação, ele é como que miniaturizado e restrito de suas funções. Isso tem todo um processo importante que é feito através do fortalecimento do vínculo da mãe e do filho. Essa fragilidade da criança faz com que os pais se preocupem, muitas vezes até em excesso, mas que cria entre eles laços que durarão por toda essa existência e às vezes até por toda a eternidade, refazendo muitas vezes problemas do passado. Agora imaginemos que a gente já reencarnasse num corpo pequeno, como de uma criança, com a total capacidade do nosso potencial espiritual. Imaginemos uma criança já com caráter viril, com ideias de adulto, ou até mesmo se essa criança conhecesse o passado dela. Os desequilíbrios que poderiam haver e a falta do livre-arbítrio que existiria nessa nova encarnação. Uma vez que a criança conheceria, por exemplo, reconheceria, por exemplo, a sua mãe como eventualmente a sua assassina. Então, esse processo mostra a perfeição de Deus. E é o que a gente pode notar nessa pergunta 308. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possa dar-lhes toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Daí a razão pela qual Jesus nos convida a sermos crianças, porque a criança, deixando de lado todas as questões espirituais ruins, e lógico também as questões boas, como a performance da inteligência, ela se torna um ser puro. Então a gente entende o que Jesus queria dizer à luz do Espiritismo. Então, quando Jesus se refere, deixai vir a mim os pequeninos, a quem ele estaria se referindo? A todos os infelizes, pobres, fracos, escravizados, doentes, viciados em qualquer idade que sofrem. Jesus sempre foi ligado aos pequeninos. Jesus nunca valorizou a força, a brutalidade, a riqueza. Jesus esteve ali, presente aos aflitos, e a eles ele promete o reino dos céus. Então nós podemos entender, deixar vir a mim os pequeninos ou as crianças, como todos esses que, marginalizados na nossa sociedade, procuram em Jesus e sua palavra a solução dos seus problemas, através de um sofrimento
que deve ser o sofrimento de resignação, de paciência e de entendimento, que ali estão sendo plantados as primeiras sementes em rumo à perfeição espiritual. Esse item aí é um item dos mais interessantes, meus irmãos. E Kardec traz pecado em pensamento, o adultério. Na passagem do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Meus irmãos, será que se a gente abrir uma revista da Playboy, nós estaríamos pecando? Porque Jesus diz ali bem claro para a gente que mesmo que a gente pense ou que tenha desejos libidinosos, já se cometeu o adultério. Será que vocês, mulheres do grupo, quando vem aí um galã da novela, um ator, e ficam todas eufóricas, será que vocês já estão pecando com o simples fato de olharem para eles? Então a pureza de coração, ela vai ser verificada não apenas nas nossas atitudes. A gente vai perceber que Jesus ele leva ali a palavra adultério para qualquer pecado, mal e maus pensamentos. Então, sempre que eu praticar o mal, seja em pensamento, eu não estou sendo puro de coração. Para Kardec, a verdadeira pureza não está só nos atos, mas também no pensamento. Então, nós temos que ter em mente que o nosso painel mental é fundamental. Nós temos que estar preparados para trabalharmos e educarmos a nossa mente para que não estejamos cometendo mal, inclusive em pensamento. Nós temos aqui nesse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, que inclusive é um livro que a gente recomenda muito a todos os espíritos, e ele traz lá um capítulo intitulado Psicosfera, e ele fala assim: o pensamento é força energética com carga vigorosa, o sentimento lhe dá qualidade e vida, tornando o psiquismo humano piso de formatação dos ambientes em todo o lugar. Então, não basta que não cometamos o pecado, não basta que a gente faça com que o pensamento se transforme em atitude. O simples pensar, dependendo da qualidade desse pensamento, se for um pensamento bom, um sentimento superior, ele vai formar um piso de formatação dos nossos ambientes muito bom. Se o pensamento é negativo, de maledicência, ele vai formar um ambiente ruim, tanto para nós, quanto no nosso lar, nossa família e, por exteriorização, para a nossa cidade, nosso país e nosso planeta. Então, o pensamento ele seria uma radiação moral que formaria essa psicosfera. E isso tem algum sentido quando a gente pensa no que a física nos traz atualmente de informações sobre o pensamento. Então dá para entendermos por que Jesus considera tão importante monitorizarmos os nossos pensamentos. Que as atitudes, elas revelam o que nós temos por dentro. E esse é fundamental, porque o pensamento, como o entendimento atual, é matéria. E tem essa capacidade de formar essa psicosfera. Então, numa escala evolutiva espiritual, a gente consegue entender que quem não pensa no mal tem um progresso espiritual cumprido. Porque a pessoa não está nem pensando em fazer coisa ruim.
ou nem pensando em maledicência, ou nem pensando em viciações. Então já tem o progresso espiritual cumprido. Aquele que pensa no mal, mas evita, ele está com o progresso em andamento. Então eu tenho o desejo de uma vontade, um vício, e eu consigo segurar isso, eu estou andando dentro desse progresso. Essa vontade que eu não realizo me traz um certo sofrer, mas eu repelindo adequadamente, eu vou estar em andamento no meu progresso espiritual. Ao passo que aquele que pensa e executa o mal, ele está na estagnação espiritual total. Então, estamos pecando quando temos mau pensamento, mesmo que não foi efetivado? Sim, estamos pecando. Porque o pecado é o contrário de agir bem, é o contrário de não pensar o mal. Agora, se eu tenho um pensamento e não realizo, eu posso ou estar me esforçando para não realizar, e aí eu estou em progresso, em andamento, ou muitas vezes a pessoa não realiza porque ela não tem a oportunidade de realizar. Então isso equivaleria à mesma coisa que realizar. Então, novamente, a pureza de coração que Jesus exige, a pureza da criança, ela deve ser verificada em todos os aspectos da nossa vida e não em só as atitudes que temos. Olha esse outro item aí, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado as mãos antes de comer. E o Senhor lhe disse: Agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Insensatos que sois, aqueles que fez o exterior, não fez também o que está dentro? Então essa passagem de Lucas, ela traz uma coisa até interessante, né, para a gente pensar. Jesus não se preocupava com higiene? Seria isso essa mensagem dessa passagem? É claro que não, né? Jesus, ele valorizava muito o corpo físico e nós devemos valorizar. Então, nesse período, por exemplo, da quarentena, do Covid, nós temos que redobrar as nossas atenções nos cuidados de higiene. A passagem refere que Jesus não lavou as mãos antes de se alimentar. Não é que ele estava pregando a falta de higiene pessoal, é o contrário. Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas daquela época que não basta o higiene exterior. É muito mais importante o higiene da nossa reforma íntima. É muito mais importante termos uma higiene de pensamento. E era exatamente o contrário do que os judeus antigos faziam. Eles viviam muito mais voltados às exterioridades, preocupados com os seus dogmas, com suas atitudes, deixando de lado o higiene íntima, a reforma íntima. Kardec complementa dizendo que não basta, pois, ter as aparências de pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza de coração, que vai de acordo com a questão do pensamento. Não basta nós nos apresentarmos na sociedade como espíritas, fazendo orações bonitas, pregando ou demonstrando valores que na verdade não estão dentro de nós. É fundamental que treinemos essas exterioridades, mas que também as tenhamos em nós, que tenhamos como preceitos de nossas vidas a questão da saúde mental de acordo com os princípios de Jesus
e do Espiritismo. Vamos ver essa passagem aí. Jesus sobre as aparências e sua recompensa, presente em Mateus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, recompensará publicamente. Essa passagem, mais uma vez, nos traz a importância de que as aparências, elas muitas vezes vão esconder a realidade das pessoas. Muitas vezes os judeus, usando aquelas roupas, ou até hoje em dia, muitas religiões, né, a gente vê as belezas exteriores das igrejas, ou os adereços que os padres, ou os papas, os bispos usam. Isso não quer dizer que eles sejam pessoas melhores do que a gente. São coisas exteriores. Então, quando Jesus se refere à recompensa, ele diz que muitas vezes a pessoa que se mostra demais na terra e é vangloriado por isso, ali já recebeu o seu galardão, ou ali já recebeu o seu troféu, né? Ao passo que se a gente orar em secreto ou sozinho, além de ter uma validade muito maior, nós deixamos para receber as benesses divinas no momento adequado em que a gente vá precisar. No Espiritismo, todo tipo de ritual é desnecessário, pois é uma doutrina voltada para a reforma de si. É a nossa mudança pessoal que trará o crescimento que a gente busca e a paz de espírito, de coração que todos nós almejamos. O próximo item: se tua mão é motivo de escândalo, corta. Olha lá Jesus, retratado aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança fora de ti, porque melhor te é que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti, porque melhor te é que percam dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no fogo eterno. E aí, meus irmãos, como interpretarmos essa passagem de Jesus? Pensando que o instinto de conservação nos induz a preservar o corpo, como que a gente entende que Jesus manda a gente pegar a mão e cortar fora? Então, se eu cometi um roubo ou um assassinato e apontei o revólver para alguém e atirei contra alguém, eu devo ir lá e cortar a minha mão fora? O que vocês me falam? Seria essa a mensagem do Mestre? É claro que não, né, meus irmãos? Mais uma vez, a gente deixa bem claro a importância que Jesus sempre deu à preservação dos nossos talentos, né? Até a própria palavra, a parábola dos talentos, Jesus fala-nos que o nosso corpo é um talento que Deus nos deu e que a gente deve preservar sempre. Mas o que a gente poderia então entender dessa passagem presente em Mateus? Que Jesus nos convida a jogarmos fora ou a destruirmos em nós todo o mal que exista e seja a causa do escândalo. Ele exemplifica como sendo, às vezes, uma coisa absurda de cortarmos a mão ou tirarmos um olho, mas mostrando que aquilo não faria tanto mal à pessoa, um sofrimento físico, como se eu
permanecesse errando. E a questão, o que Jesus quis dizer com relação ao fogo eterno? Existe fogo eterno, meus irmãos? Na doutrina espírita a gente fala que se a pessoa é muito ruim, ela vai para o inferno e vai viver lá no fogo eterno para o resto da vida? Também não. Então Jesus, obviamente, né, naquela época, ele usava de figuras que eles usavam também, né, para que ele pudesse se entender, ser entendido. Então, quando ele fala lá do fogo eterno, nada mais é do que uma maneira de descrever um ponto extremo do sofrimento que padece aqueles que se desvia do caminho, aquele que é motivo de escândalo. Então, reavivando essa mensagem de que nós devemos tirar de nós tudo aquilo que é motivo de escândalo. Com relação ao escândalo, a passagem está em Mateus. Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, o que seria o escândalo? O escândalo a gente tem para a gente a concepção que é aquilo que choca o outro. Então, são circunstâncias que possam acontecer e que vão fazer com que a sociedade ou as pessoas, diante daquela indecência, né, que fiquem chocados. Mas não é só isso que a gente entende por escândalo, né? Nós vamos entender como escândalo todo o resultado dos vícios, das imperfeições humanas, toda a reação de mal contra o outro. É isso que Jesus chama de escândalo. Se nós entendermos o escândalo como uma coisa que faz os outros se escandalizarem, nós vamos estar deixando passar muitos erros que são cometidos porque a nossa cultura, a nossa sociedade permite. Então, aqui, uma pessoa ter duas mulheres, um homem se casar com duas mulheres seria um escândalo, porque a nossa sociedade não permite. Mas lá nas Arábias, lá na cultura deles, é normal ter, às vezes, 20 mulheres. Então, não seria um escândalo. Então, se a gente tratar esse escândalo só como aquela coisa que atenta à moral, vai estar atentando à nossa moral. E a nossa moral não prevê que seja pecado ou que seja crime diversos problemas. Então, Jesus cita o escândalo como sendo vícios, imperfeições humanas e qualquer mal que a gente possa criar para com o outro. Dizendo ser preciso haver escândalo, Jesus deixou explícito que o mesmo é obrigatório. E aí, gente, nós temos que fazer o mal, nós temos que cometer, nós temos que ter imperfeições, nós temos que ter vícios, é obrigatório, porque Jesus fala lá, é necessário que se sucedam os escândalos. Claro que não, né? Não é obrigatório que se suceda o escândalo. Mas, no nosso planeta de provas e expiações, é natural que os escândalos, os problemas, as limitações da nossa alma aconteçam. E por que é necessário que esses escândalos ou essas dificuldades venham? Porque faz parte, muitas vezes, do nosso crescimento espiritual. Quando a gente está vivenciando num mundo em que a grande parte dos espíritos vive muito mais no mal do que no bem, é normal que aconteçam atitudes imprevidentes. Então, à medida que nós formos nos aperfeiçoando, nós estamos deixando de pagar aqueles erros do passado, as expiações que a gente chama. E também estamos deixando para trás a necessidade das provas.
As provas são aquelas dificuldades que são demandadas pela gente. Só que para que uma dificuldade aconteça, muitas vezes a gente depende do nosso próximo para causar essa dificuldade. E este processo todo está previsto na lei de Deus como forma de evolução espiritual. Através da lei de causa e efeito, Jesus adverte aquele que é a causa do escândalo. Então, o escândalo é necessário para que eu cresça, mas ai daquele que o causa. Feliz, portanto, é aquele a quem o escândalo é dirigido, pois está saldando o seu débito para com a providência. Então, eu não posso ser a razão do escândalo, mas se eu estou passando por aquela dificuldade, seja a dificuldade que for, eu tenho que estar feliz, pois eu estou em vias de modificação, dependendo da minha atitude. Aí então, a escada de Jacó, presente na Gênesis, em que conta que Jacó, após ter fugido aí de uma confrontação com o seu irmão Esaú, ele, durante o sonho, sonhou que existia uma escada e que nessa escada ele via os anjos continuamente subindo e descendo e prometeram-lhe as bênçãos e a felicidade posterior. O Espiritismo ele vai entender também a presença dessa escada. Essa escada ela é formada por um processo de crescimento espiritual. Então, sempre que eu causei o mal a alguém, eu vou receber esse mal de volta, esse escândalo. Se eu sofrer de uma maneira correta, se eu aceitar, se eu tiver humildade, se eu tiver paciência, esta dor, este sofrimento, ele há de se acabar. E isso vai me transformar numa pessoa mais forte, num espírito mais preparado. Esse crescimento espiritual vai me levar no caminho do Pai. Muitas vezes a gente entende também que esse sofrimento é uma prova. Então, nós precisamos passar por uma dificuldade que a gente às vezes não fez mal para ninguém no passado, mas que ela vem para nos ensinar alguma coisa. E aí nós estaríamos subindo, né, por essa escada que é a escada de Jacó. Já a título de encerramento, eu vou trazer aqui uma das minhas passagens favoritas do livro do Nosso Lar, também do filme, e o momento em que o André Luiz retorna à Terra e tem a oportunidade de deixar de lado o seu orgulho, o seu egoísmo e fazer a realização do amor verdadeiro, que é o amor do esquecimento a si mesmo, aquele amor de não exigir a recompensa, e cura o segundo marido da ex-esposa dele, trazendo para casa toda uma condição importante para a criação dos filhos e a continuidade daquela família. E o resultado desse ato de amor se traduz através da filhinha nova, que ali representa a pureza de coração e todo a condição que se cria na casa, uma psicosfera diferente, a partir do pensamento e da atitude de amar. Então, para a gente ver a importância que é não só a pureza de coração, mas o que traz nesse capítulo que é muito importante, que é o pensamento no bem, o pensamento em ajudar o próximo, o esquecimento de si mesmo. Mamãe, cheguei!
Clarice? Quem te ensinou essa música que você tá tocando? Não sei. Sentei e toquei. Você sabe a continuação? Não. Eu aprendi quando eu tinha sua idade, sabia? Papai amava me ver tocar. Como ele era, Clarice? Ah, ele era um homem bom, muito ocupado. Não tinha muito tempo pra gente. Era durão, austero. Eu nunca vi ele chorando, sabia? Mas homem não chora. É, isso mesmo. Eu acho que ele fazia o que esperavam que ele fizesse. Mas ele nos amava, isso que é importante, né? É, mas eu não tô entendendo nada. Não precisa. Se um dia as coisas forem como eu realmente acho que elas são, a gente vai se encontrar. Tomara. Toca, vai. Que linda! A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia, até quando teremos atravessado todos os caminhos da evolução espiritual. Só então encontraremos as águas do oceano divino. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia. E a morte é o sopro renovador. Emocionante, né? Como é bonito ver a poesia do André Luiz, amigo do nosso lar. Vale sempre a pena rever ou assistir o filme. E ele fala lá, é preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa existência. Os momentos de alegria, em que estamos juntos com os nossos familiares, em que conquistamos alguma coisa. E nos momentos de drama, né? Como esse que estamos passando, essas dificuldades. É preciso viver tudo isso. Sem essa vivência, não é possível a evolução espiritual.
Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, e a morte é o sopro renovador. Então é tudo muito curto. O nosso sofrimento de hoje não será o sofrimento de amanhã. O nosso corpo de hoje é como se fosse uma roupa. Os séculos se passam como um dia. E essa morte, né, que a todos nós há de chegar, devemos estar preparados para isso, porque a morte do corpo físico nada mais é do que um sopro renovador. É ali que nós nos libertamos do corpo pesado, que nos limita as faculdades mentais, que nos limita a visão, que nos limita a volitação, que nos limita o acesso aos nossos arquivos da memória, dos nossos conhecimentos. Então, encararmos a morte como uma coisa positiva. É lógico que a morte é um sopro renovador quando causada ou quando acontece de uma maneira natural. Então, meus irmãos, acho que era essa a mensagem da noite, a pureza de coração. A gente vê ali na filhinha mais nova, né, que ainda era bebê quando ele desencarna, e a pureza, a delicadeza, a candura da criança. Que possamos pôr em prática isso no nosso dia a dia, sem exigirmos dos outros que façam de acordo com a nossa vontade. Que seja feita a vontade do Pai, hoje, agora e sempre.